Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo resumo do capítulo 25 da obra Dimensões da Verdade, de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, cujo título do capítulo é Opiniões e Nós. Muitas vezes nós refletimos ensimesmados, um tanto angustiados, né? Nunca pensei que eu sofreria tais aflições. A ingratidão era esperada no mundo, porém não de quem eu a recebi, né? Até quando vão manter opiniões injustas contra mim? Como são impiedosas essas pessoas que me agridem? Falamos muitas vezes, né? Mas e nem procuraram saber se eu agi conforme dizem que agi. Puxa, fui expulso, fui maltratado por aqueles que mais amei, né? E nessa espécie de sofrimento nós desejamos a união com essas próprias pessoas que nos trataram mal, que nos destrataram. Porém, diz Joana de Ângeles que a enfermidade necessita de um tempo para o refazimento do próprio organismo. Então ela está fazendo uma analogia. Ora, e naturalmente, então, na questão social, se assemelha à questão fisiológica, há uma necessidade de um tempo para o tratamento, né? Aí ela diz, agora o nosso estado íntimo, nós conservamos o espinho que nos atiram como lâmina cravada na carne, né? Uma coisa é boa disso, que esse espinho, que é um exagero, a gente transformou numa visão de como se fosse uma faca cravada na carne, mas diz Joana de Ângeles que, ainda assim, há algum progresso, porque essa conservação e majoração do espinho, ela é uma espécie de expurgo, é uma espécie de purgação da alma. Melhor seria se nós atingíssemos o estado de nem o espinho conservar, né? Mas tudo bem, é o nosso estado inferior. Vamos progredir pela nossa dificuldade. Sem desejar, aspiramos o ódio da ingratidão alheia. Aspiramos o ódio da ingratidão alheia. E ficamos ensombrados com as opiniões dos outros como se nós não fôssemos o que somos, mas o que eles dizem que somos. Joana nos revela, pessoas e opiniões são circunstâncias transitórias diante da realidade da vida. As de destaque, as pessoas que se destacaram e nos deixaram, não nos diminuíram, nem perderam valor. As opiniões alheias, às vezes elas são valiosas, às vezes não. Elas retratam um estado íntimo da pessoa, que o tempo pode alterar ou confirmar, né? Então, não podemos ficar vinculados às opiniões alheias. Nós, no entanto, o que somos? Nós somos o que nós vivemos intimamente diante da nossa própria consciência. E acrescenta ela, sendo assim, nós somos oportunidades em nós mesmos de fazer e de refazer, prosseguindo cada um de nós resoluto no ideal que elegeu como meta essencial da vida. Por isso não vamos nos deter nas recordações negativas, coletando limitações e revidando golpes das inferioridades das pessoas e suas opiniões. Nós somos destinados à luz imperecível e guardamos essa destinação conosco, né? Estevão, o cristão inesquecível, perseguido por Saulo, a quem respeitava, manteve o mesmo ardor de fé, apesar das pedradas que lhe tiraram a vida. E logo depois o próprio Saulo, agora Paulo, não diminuiu a dedicação a Jesus, apesar de ter sido abandonado pelo Pai e tendo sofrido tudo aquilo que sofreu. São Francisco de Assis, o santo do amor de Joana de Ângeles. Ele foi levado ao tribunal pelo próprio Pai e foi desprezado por todas as pessoas. Mas ele saiu a pregar
o seu hino de fraternidade universal, né? Vicente de Paulo, ele rechaçado por desejar praticar a caridade. O que ele fez depois de sofrer isso? Ele redobrou os esforços no serviço de caridade. Thomas Campanella, 27 anos preso, não abandonou as suas convicções que o levaram ao cárcere. John Hus, expulso da própria pátria, perseguido sem impiedade, manteve os mesmos ideais de fé, apesar de queimado vivo. Bernardo Palise, enclausurado na Bastilha como huguenote, como protestante, não se arrependeu das opiniões que foram positivas, enriquecedoras da sociedade e que o levaram à prisão. Mas ele não se arrependeu. Paracelso, sem amigo, sofrendo inumeráveis amarguras, manteve-se fiel no desenvolvimento das suas experiências, trazendo cultura para o mundo. Então, apóstolos, mártires, heróis de fé, filósofos, cientistas, pensadores de alto jaez, todos eles beberam a taça de excremento das impiedades alheias, transformadas em opiniões deprimentes. Mas eles permaneceram fiéis a si mesmos e fiéis aos ideais que sustentavam. Em relação à fidelidade que nós podemos manter ao espiritismo, o fenômeno não é diferente. O espiritismo, ele atualiza a mensagem cristã, e mostra a conduta reta como caminho de salvação. Sendo assim, ele não vai ficar ileso às deficiências, às agressividades dos homens. Ora, e na possibilidade de alterar ou de poluir a doutrina espírita, muitos se voltam contra os espíritas e ainda associados a outros encarnados ou desencarnados, usando os recursos de que dispõem, né? As agressões. Ora, o que nos diz Joana? Não soframos, nem mesmo nos aflijamos. O espiritismo, que hoje nos acompanha, antes não, hoje nos acompanha, é puro e nobre como a luz. Banhemo-nos nele. Ora, nós fomos convidados a assumir a função de cartas vivas. E quem é uma carta viva não está mentalmente preocupado com perseguições ou tristezas, porque necessita executar as tarefas que lhe foram confiadas. É a carta viva, né? Vamos ver o exemplo de Jesus, o incomparável modelo e guia nosso, desconsiderando pessoas, desconsiderando opiniões, ateve-se à sublime tarefa de amar e servir, convidando não só os apóstolos, os homens elevados, mas principalmente convidando aqueles que estavam arrependidos do mal praticado, que recém-ingressaram nas fileiras da Boa Nova, nas fileiras do bem. Porque são esses que, mudando de conduta, promovem a alegria no plano espiritual superior. Que Jesus nos abençoe.